Pessoal, o que eu quero que vocês pesquisem? São as chamadas propriedades cardíacas. O coração, o seu funcionamento é muito característico, né, do órgão, só esse órgão possui determinadas propriedades. Uma delas é o automatismo cardíaco, a outra é o cronotropismo, uma outra chama ionotropismo, uma outra propriedade é chamada de lusitropismo, e por último, a excitabilidade ou batimotropismo. Ao estudar essas propriedades, vocês vão perceber que não é nada complexo, né? São algumas características do coração, mas isso estudando essas propriedades, vão fazer vocês entender o funcionamento cardíaco. O que é ciclo cardíaco? Voltando para nossa aula. Ciclo cardíaco são todos os eventos que ocorrem no coração desde o início de um batimento até o início do próximo batimento. A gente pode entender o ciclo cardíaco sob o ponto de vista elétrico, das atividades elétricas, sob o ponto de vista mecânico, da função de contração e relaxamento do músculo cardíaco, e podemos entender o ciclo cardíaco através da passagem de sangue pelas câmaras cardíacas, né? O ciclo que o sangue faz no coração, né? Todo o percurso que ele faz no coração. Então, tudo isso está envolvido no ciclo cardíaco. Todos os acontecimentos, desde o início de um batimento até o início de outro, é o que nós chamamos de ciclo cardíaco. Tudo começa com atividade elétrica. Sem atividade elétrica, não há atividade contrátil. Se não há atividade contrátil, não há fluxo de sangue pelo coração. Então, a gente tem que entender a eletrofisiologia, porque é ela quem dita as séries de eventos que vão ocorrer no coração. Mas pensando no ciclo cardíaco, sob o ponto de vista do fluxo de sangue, a gente tem 6 passos aqui que a gente pode entender, né? Primeiramente, o sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, na coloração azul, flui do corpo, de todo o corpo, para o interior do átrio direito, né? Então, o sangue chega lá no coração, através da veia cava inferior e superior, indo até o átrio direito. Do átrio direito, o sangue flui para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele é bombeado para os pulmões. Através de qual vaso? O sangue sai do ventrículo direito para os pulmões através de qual vaso? Um de cada vez. Nossa. Das artérias? Não. Não, tem um vaso específico, ele tem nome e a gente precisa saber. Isso aí eu vou cobrar de vocês, viu, pessoal? Descreva a sequência de eventos durante o ciclo cardíaco. Podem ter certeza que isso vocês têm que saber, têm que gravar, né? Então, o sangue chegou no átrio direito, foi do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para os pulmões através de um vaso que é chamado de artéria pulmonar. A artéria pulmonar é o único vaso que transporta sangue pobre em oxigênio. Normalmente as artérias transportam sangue rico em oxigênio e as veias transportam sangue pobre em oxigênio. A única exceção, as duas únicas exceções a essa regra é a artéria pulmonar e a veia pulmonar, né? Esse vaso que leva o sangue do ventrículo direito para os pulmões, esse sangue não foi oxigenado ainda, ele está indo em direção aos pulmões para receber oxigênio, para ocorrer a hematose, que é a troca de oxigênio por gás carbônico.
e esse vaso é chamado de artéria pulmonar, embora ele transporte sangue pobre em oxigênio, né? Então, o sangue saiu do ventrículo direito através da artéria pulmonar em direção aos pulmões, ocorre a hematose, que é a troca gasosa, e aí o sangue rico em oxigênio, ele retorna ao coração pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele flui para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue é bombeado pela aorta para todo o corpo, levando assim oxigênio e também nutrientes à célula. Então, esse fluxo de sangue, ele tem um percurso conhecido, que a gente chama de anterógrado, é sempre naquele mesmo sentido. O que pode comprometer esse fluxo sanguíneo? Algum problema lá no pulmão, que dificulte o coração bombear o sangue para os pulmões, ou um problema sistêmico, que dificulte o coração bombear o sangue para todo o sistema. Ou um problema diretamente no coração, né? Se o coração não tem efetividade, ele não está sendo capaz de contrair para gerar uma força adequada, isso pode comprometer o fluxo sanguíneo. Tem como a gente mensurar, avaliar esse fluxo sanguíneo num paciente? Eu consigo medir esse fluxo sanguíneo? O que vocês acham? Eu acho que sim. Professor. Como? Oi. Pode falar. Ah, tem como. Eu acho que tem como, né? Como? Eu só não E como sei é que seria? explicar, mas eu acho que tem. Alguém faz ideia? Já ouviram falar do ecocardiograma Já. e do ecodoppler? Não. Sim. O ecodoppler, ele usa o mesmo sistema do ecocardiograma, né? Só que o Doppler, ele mensura, através do som emitido, ele é capaz de mensurar o fluxo sanguíneo. Então, o ecocardiograma, ele consegue ver massa, tecido, né? Você consegue ver lá a parede do ventrículo, ver a parede do átrio, ver a estrutura morfológica do coração, mas a gente também consegue calcular, através do exame, o volume de sangue que está sendo bombeado, né? O coração, principalmente os ventrículos, quando eles se enchem de sangue, né, esse processo é chamado de diástole, que é o relaxamento da musculatura, e quando ele se contrai, que é chamado de sístole, ele se contrai ejetando o sangue para fora das suas câmaras. Porém, nem todo o sangue que estava dentro dos ventrículos, né, é bombeado quando o ventrículo se contrai. Um pouco de sangue ainda fica dentro dos ventrículos. Isso nós chamamos de fração de ejeção. A fração de ejeção num ventrículo saudável, de um indivíduo saudável, ela é cerca de 60%. Ou seja, se o ventrículo se enche com 100 ml de sangue, ele bombearia 60 ml, permanecendo ainda dentro do ventrículo 40 ml. Num paciente com insuficiência cardíaca, essa fração de ejeção ela pode chegar, em casos graves, até 10% do volume. Imagine que o ventrículo se enchesse de sangue e quando ele se contrai, ele bombeia apenas 10% do volume de sangue contido no seu interior. É isso que caracteriza a insuficiência cardíaca. O coração, ele continua batendo, né? Porém, ele não é capaz de gerar um débito cardíaco adequado. O que é débito cardíaco? A gente já falou disso desde lá da primeira aula. É quantidade de sangue ejetada em função do tempo. O meu débito cardíaco ele tem que ser em repouso para um indivíduo adulto saudável, cerca de 5 litros por minuto, né?
e isso depende, o meu volume, tem um VE, volume sistólico, né? A quantidade de sangue, não é VE, não é VS. O volume sistólico, a quantidade de sangue que é ejetada, ela depende dessa fração de ejeção. Num coração com insuficiência... Oi? É injetado aonde? Fala de novo, só para me anotar aqui, porque eu não peguei aquela aula, não. O meu coração, quando ele faz a sístole, os ventrículos, os átrios, pessoal, quando os átrios se contraem, ele só joga o sangue para dentro dos ventrículos. Os ventrículos, quando se contraem, o direito joga o sangue para os pulmões e o esquerdo joga o sangue para toda a circulação sistêmica, para todo o corpo. Da quantidade de sangue que está dentro dos ventrículos, apenas 60% é ejetado a cada batimento. Então, permanece ainda 40% do sangue que estava contido no seu interior, permanece ainda dentro dos ventrículos. Esse processo nós chamamos de fração de ejeção. É a quantidade de sangue que é bombeada a cada batimento. Num coração insuficiente, ele bombeia, porém ele não é capaz de se esvaziar adequadamente. Ele ainda mantém um volume maior de sangue no seu interior. Isso compromete o quê? O débito cardíaco. Compromete a quantidade de sangue que vai ser bombeada por minuto. É como se eu tivesse um balde, 2 baldes, um vazio e um cheio. Eu quero passar a água que está do balde cheio para o balde vazio. E eu tenho um copo de 100 ml. Eu vou lá, encho o meu copo e jogo para o balde que está vazio. Mas, imagine que esse meu copo não está... eu vou jogar no balde que está vazio, mas eu não jogo todo a água que está dentro desse copo. Eu só jogo 60%, ou só jogo 40%, né? Isso faz com que o coração tenha que aumentar a sua frequência para dar conta desse débito, né? Num primeiro momento, isso é compensatório e o coração se adapta dessa forma. Mas, ao longo do tempo, isso danifica ainda mais o coração. Então, mudou de slide, então. Ah, foi alguém que assumiu o controle aí da aula. Oxe. O slide está parecendo diferente aqui para mim. Qual slide que vocês estão vendo? 95. O 95, né? Isso. Deixa eu só ver se alterou esse slide aqui. Para mim está uma tela preta. Para mim está mostrando aqui o coração, mas os... Tá normal. Eu vou compartilhar de uma forma diferente. Compartilhar minha tela. Tem alguém que assumindo o controle aí, não faz isso não. Estão vendo um slide onde está escrito ciclo cardíaco, com o coração do lado esquerdo, mostrando uma animação? Sim. Uai, o meu tá Joia. não. Ah, tá, tô vendo.
Isso aí, pessoal, anotem aí que isso aí eu vou cobrar de vocês. O Oh, meu ciclo Deus. cardíaco mostrando o percurso que o sangue faz pelo coração, né? Então, eu vou pedir para descrever assim, descreva numa sequência exata a ordem pelas quais, né, o sangue passa, a ordem exata das estruturas pelo qual o coração passa. Então, aqui mostra na sequência de eventos que o sangue passa pelo átrio direito, passa pela válvula tricúspide, chegando no ventrículo direito, depois passa pela válvula pulmonar, artéria pulmonares, depois veia pulmonares, chegando no átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica e depois aorta. Então, esse é o percurso que o sangue faz pelo coração, né? Sempre nesse sentido. Apenas se o indivíduo tiver uma má formação congênita, que isso não vai ocorrer, né? Mas mesmo com má formação congênita, precisa se fazer cirurgias para corrigir, né? Porque essa tem que ser a ordem exata de estruturas pela qual o coração passa. Então, tem que falar sempre pela ordem certinho, né? Tem que dar a resposta pela Isso, ordem. tem que saber a ordem exata. Ai, meu Deus. Ô, professor, o senhor falou assim, a ordem que o coração passa, mas é a ordem que o sangue passa pelo A coração. ordem, isso. A ordem das estruturas, né? A sequência exata de estruturas pelo qual o sangue passa. Entendi. E são esses aí, né? Esses. Isso, é essa sequência aí. Essa aula já está com vocês, viu, pessoal? Ah, que bom. Esse vídeo, no caso aí que o senhor está falando, explicando, o senhor vai postar, professor? A maioria deles eu já postei. Esse aqui já deve ter postado, só que eu postei não numa sequência, entendeu? De acordo com a aula. Mas esses vídeos estão tudo no AVA. Aqui Professor, só mostrando o sangue No caso, os chegando. vídeos, a explicação do senhor que o senhor está falando aí, vai estar postada? Ah, não, isso sim. Isso aqui está sendo tudo gravado. Ah, beleza, ótimo. Eu vou rever novamente. professor, Aqui está mostrando, pessoal, o sangue chegando pela veia cava inferior e superior, indo para o ventrículo esquerdo, aqui, ó, passando pela válvula, chegando no ventrículo esquerdo, depois sendo bombeado, ó, passando aqui por uma outra válvula também, ó. Essa válvula é chamada de válvula semilunar. O fechamento dessas válvulas, o sangue foi para o pulmão, retornou pela veia pulmonar, chegando dentro do átrio esquerdo. O átrio esquerdo passa pela válvula mitral até o ventrículo esquerdo. Essa sequência de eventos é básica, pessoal. Isso aí vocês precisam gravar. Depois do ventrículo esquerdo, ele é bombeado pela aorta, para toda a circulação sistêmica. A aorta também tem uma válvula, ó. Tá? Então, o que é ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco é o conjunto de eventos que ocorrem no coração, desde um batimento até o outro batimento. Ele pode ser entendido sob o ponto de vista elétrico, mecânico, mas também através do fluxo de sangue, ok? E quais são os eventos mecânicos? O coração é um órgão cuja função está associada à produção de pressão, para que o sangue possa chegar à totalidade de células presentes no organismo. Antigamente, pessoal, a hipertensão arterial primária era chamada de hipertensão essencial, porque eles acreditavam que o aumento da pressão era necessário para o sangue chegar à totalidade de células do organismo. Hoje já se sabe que isso não é verdade, né? Eu preciso de ter uma pressão
adequada, mas essa pressão é 120 milímetros de mercúrio quando o ventrículo se contrai, né? E 80 milímetros de mercúrio quando o ventrículo relaxa. Vocês sabem a diferença de pressão sistólica para diastólica? Por que está essa diferença? E por que é assim chamada de pressão sistólica, pressão diastólica? Não. Sístole é contração, diástole é relaxamento, né? O coração ele é uma bomba que é pulsátil, ele não mantém a ejeção de sangue continuamente, não. Quer dizer, é contínuo porque o sangue não está estagnado, né? Ele não para. Mas a cada batimento do coração é bombeado uma fração de sangue, né? Ele ejeta uma quantidade de sangue. E quando ele ejeta, essa pressão é maior, né? Essa pressão que é maior ocorre no momento que os ventrículos se contraem. A ela nós chamamos de pressão sistólica, porque ela é maior. Quando os ventrículos se relaxam, ele não está bombeando sangue para dentro das artérias, né? Naquele momento. Mas ele acabou de bombear, então existe um sangue passando pelas artérias e esse sangue está exercendo uma pressão na parede interna dos vasos. Só que essa pressão é menor, é a pressão que nós chamamos de diastólica. O que é pressão arterial? É a pressão que o sangue exerce na parede interna dos vasos. Ela é sistólica ou diastólica, né? A sistólica é quando o ventrículo se contrai, então ela é maior, chega a 120 milímetros de mercúrio. E a diastólica, 80 milímetros de mercúrio. E o que é hipertensão? É quando a gente tem um aumento dessa pressão de forma sustentada. O sangue está exercendo uma parede grande, exercendo uma pressão grande na parede interna dos vasos de forma contínua, né? Isso não é desejável. A nossa pressão ela pode oscilar de momento a momento. Se eu tomo um susto, se eu faço uma atividade física, ela aumenta, mas depois ela tem que retornar para os valores pressóricos normais. No indivíduo hipertenso, ele mantém essa pressão contínua, constante, né? Essa pressão elevada acima do que a gente chama de valores desejados, que é de 120 por 80 milímetros de mercúrio. São vários fatores que influenciam, né? Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Então, se os vasos têm pouca elasticidade, isso pode elevar a pressão arterial. Se eu também aumento a frequência cardíaca, aumentando o débito cardíaco, isso também pode se elevar. Aumento do fluxo de sangue, do volume sanguíneo, né? Ocasionado, por exemplo, uma dieta rica em sódio, isso também pode elevar a pressão arterial. Multifatorial, são vários fatores envolvidos, né? Retornando aqui, o sangue ele desloca de uma zona de maior pressão para uma zona de menor pressão. E aí eu dei exemplo, eu mostrei isso aqui como que ocorre dentro de um avião. Lá dentro está pressurizado, a pressão é maior, né? Dentro do avião a gente teria uma pressão positiva. E do lado externo, a gente tem uma pressão negativa maior. Se ocorre, por exemplo, uma abertura na fuselagem do avião, a tendência é do deslocamento do ar e dos objetos da zona de maior pressão para a zona de menor pressão, né? Não sei se o vídeo vai parar aí. Não sei se passou, mas mostra aqui um vídeo mostrando como se fosse uma abertura na fuselagem do avião e arrastando tudo lá de dentro para fora, porque aquela região lá dentro estava com uma pressão maior do que a pressão de fora. Isso ocorre no nosso coração, pessoal. Quando
o ventrículo relaxa, né? Que ele acabou de se contrair e ele se relaxa. A tendência ele é puxar o sangue para o seu interior. É como se aquela região interna fosse de menor pressão e o sangue fosse tudo para dentro do ventrículo. Então, o movimento que o ventrículo faz né, de extensibilidade, contração e relaxamento, isso contribui com que haja o enchimento de sangue dentro dos ventrículos. Eu tenho um exemplo para dar aqui. Deixa eu só pegar aqui, um minutinho. Vendo? Estão me vendo, pessoal? Sim. O que é isso professor. aqui, ó? Batinha. Quando assistir essa aula, o pessoal vai dar risada. Eu peguei do meu garoto um patinho de colocar na banheira. Ele é todo fechado, né? E ele tem uma abertura aqui. Imagine que eu aperte ele assim, né? Apertei e coloquei dentro da água, mergulhei lá dentro da banheira. Essa parede aqui, ela tem uma elasticidade e aí ela vai, né? Ela como se ela fosse relaxar, fazendo isso, se abrindo, né? Eu apertei, esse coração aqui está com insuficiência. Apertei, aí ele vai se relaxar. Essa elasticidade é própria do tecido, ó. Ele fez isso. Quando ele faz isso, o que ele faz com a água? Ele puxa a água para o seu interior, concorda? Sim. Né? Eu apertei e introduzi dentro da água. Quando ele relaxa, ele suga, porque ele tem uma pressão negativa maior lá dentro, então ele suga a água para o seu interior. Imagine que o nosso músculo cardíaco não para de contrair e relaxar. Ele contraiu. Quando ele relaxa, ele cria uma pressão negativa no seu interior, sugando o sangue para dentro das suas câmaras, né? Então, essa propriedade, né, essa contratilidade do músculo, ela é importante, porque isso interfere com o seu enchimento, né? Isso vai interferir com a quantidade de sangue que vai chegar dentro das câmaras cardíacas. Um coração com insuficiência é como se esse patinho aqui perdesse essa elasticidade. Então, ele tem uma pressão de enchimento e esvaziamento diferente de um músculo saudável. Ele não consegue se encher adequadamente. Entendi. Deixa eu compartilhar. Então, algumas propriedades importantes do coração é a força e a pressão. Força, que é igual a massa vezes área, é aquilo que pode alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, né? Ou ainda deformá-lo. Graças à contração do nosso coração, né? Graças ali às estruturas musculares, a contração do meu coração, ela possui uma força, né? Existe uma força de contração. E outra propriedade importante é a pressão. Pressão ou tensão mecânica é força vezes área. É a força determinada
exercida numa determinada área. Então, a força de contração do músculo cardíaco é quem é capaz de gerar uma pressão. O meu coração, quando eu tenho uma falência cardíaca, ou quando o meu coração não faz a sístole e a diástole de forma adequada, durante uma arritmia, por exemplo, eu não sou capaz de gerar uma pressão. Se eu não gero uma pressão, eu não consigo bombear o sangue para toda a rede de vasos. Isso ocorre, por exemplo, numa arritmia, numa parada cardíaca, né, uma fibrilação ventricular, por exemplo, na qual o meu coração ele não está contraindo de forma adequada, então ele não é capaz de gerar uma pressão, bombeando o sangue para toda a rede de vasos, e é isso que leva o paciente a óbito. Outra propriedade importante aqui é como a gente regula o volume sistólico. O que é volume sistólico? É a quantidade de sangue ejetada a cada batimento. Quantidade de sangue bombeada, né? Imagine que o meu coração é o órgão central, as veias são quem conduzem o sangue até o coração, e as artérias é para onde o coração vai bombear o sangue. Tem alguns fatores importantes aqui que vão interferir em duas características, que são chamadas de pré-carga e de pós-carga. O que é pré-carga e o que é pós-carga? A pré-carga é o aumento da pressão de enchimento do meu coração. Se está chegando muito sangue, o retorno venoso está aumentado, chegando muito sangue ao coração, esse sangue vai pressionar lá internamente átrio e ventrículo direito. Ou se eu tenho um comprometimento lá nos pulmões, na qual o meu ventrículo direito não consegue bombear de forma adequada o sangue para os pulmões, por exemplo, uma hipertensão pulmonar ou um edema pulmonar, na qual os alvéolos se enchem de líquido, o coração do lado direito, o ventrículo direito, vai ter dificuldade de bombear esse sangue para os pulmões. E aí vai começar a acumular sangue que está chegando para o coração. Isso vai aumentar a pressão de enchimento no coração, aumentando o que nós chamamos de pré-carga. Isso é pouco comum, só ocorre em condições patológicas, né? Agora, existe uma outra característica que é chamada de pós-carga, que é o aumento da resistência. O ventrículo esquerdo ele bombeia o sangue para toda a rede de vasos do meu corpo. O indivíduo que tem hipertensão arterial, ele impõe ao coração uma resistência maior. O coração tem que exercer uma força maior para gerar uma pressão maior para vencer essa resistência. Isso nós chamamos de pós-carga. E é o que acontece mais comumente por causa da hipertensão arterial que é tão frequente no nosso organismo. Então, definindo o que é pré-carga, o que é pós-carga. A pré-carga é definida como a carga exercida na parede ventricular após a contração atrial. E esse ventrículo, que é o ventrículo direito, depende do retorno venoso, da quantidade de sangue que está retornando para o coração. Isso determina o grau de estiramento do sarcômero no final da diástole. O sarcômero são aquelas unidades contráteis, diástole é o relaxamento. Então, se está chegando muito sangue, o relaxamento é maior, vai estirando mais a parede do ventrículo direito, fazendo ele se estender mais. Quanto maior esse estiramento, maior o número de sítios onde haverá o acoplamento da quitina e miosina. Então, dependendo do estiramento, isso vai aumentar a força. Porém, se estira demais, depois de um limite, a capacidade contrátil passa a declinar. Então, se o coração está se enchendo muito, a musculatura está se estirando muito, até determinado ponto, aumenta a força de contração.
Mas se estira demais, isso pode diminuir a força de contração, o coração não ser capaz de gerar uma força adequada. E o que é pós-carga? Definido como a carga contra a qual o ventrículo tenta se contrair. Ela depende da pressão arterial. Se a pressão arterial aumenta, o volume sistólico diminui. Então, meu ventrículo esquerdo está bombeando sangue para toda a circulação sistêmica, mas está encontrando uma resistência muito grande. Então, ele não consegue bombear um volume adequado de sangue. Esse volume acaba diminuindo. Então, você tem uma redução do volume sistólico, diminuindo o débito cardíaco. A pós-carga determina o estresse na parede ventricular. Esse estresse é como se fosse eu trabalhando contra uma resistência. Imagine que eu vou para a academia, eu pego o peso e vou lá malhar o meu bíceps. Ali meu músculo está trabalhando contra uma resistência. O que acontece com o meu músculo, o meu bíceps? Ele vai hipertrofiar. O que ocorre com o meu coração? Ele também hipertrofia. Porém, diferente do meu bíceps, que eu tenho com a hipertrofia um aumento de força, a hipertrofia do músculo cardíaco, ela diminui a força do músculo. O músculo perde capacidade. Ele aumenta de volume, o que nós chamamos de cardiomegalia, ou coração grande, né? O coração vai aumentando de volume, a parede do ventrículo, porém isso não reflete em aumento de força. O coração perde capacidade de bombear um volume de sangue de forma adequada. É o que leva à insuficiência cardíaca na maioria das vezes. Existe uma lei no coração chamada lei de Frank-Starling, na qual a tensão é proporcional ao comprimento da fibra. Aqui, ó, nessa imagem, a gente tem um gráfico, né? Nós vemos aí filamentos de actina e miosina. A miosina em azul, a actina em vermelho. Existe um ponto de estiramento, né? Esse ponto aqui, ele está lá em cima, na qual a força é máxima. A actina se afastou da miosina, até determinado ponto, isso vai refletir em aumento de força, né? Enquanto está contraído aqui, ou em repouso, não há geração de força. Houve o estiramento, eu gerei a força máxima. Mas se eu estiro demais, né, a actina da miosina, isso faz ocorrer um declínio de força. Quando que eu tenho esse estiramento? Quando o ventrículo está se enchendo. O sangue foi chegando dentro dos ventrículos, o ventrículo vai relaxando, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. É como se fosse uma bexiga, que você vai assoprando, ela vai se enchendo, ela vai se enchendo. Até determinado ponto que isso perde o contato da actina com a miosina e pode fazer eu ter perda de força muscular. Isso só ocorre em corações insuficientes, não ocorre em processos normais. Na fisiologia normal, a gente tem aqui a geração de força, o estiramento adequado da actina e da miosina. Complicado? Um pouco, né? Ai, professor, eu tô ficando doidinha já aqui. Não fica, não. Terminamos. Esse ponto aqui, esse último, né, conteúdo aqui é só para falar dessas questões de força e de pressão, são os eventos mecânicos, né? Isso tudo ocorre com a contração do músculo, que gera todos esses conceitos aí de fluxo sanguíneo, de pré-carga, de pós-carga. Mas não se preocupe muito com isso, apenas para uma complexidade maior, né? Eu queria que vocês fizessem toda aquela lista de exercício e, através daquela lista de exercício, a gente aborda praticamente todas as etapas aqui da aula. Vou passar agora uns exercícios.
Professor, Ui, esse slide você vai pode colocar no falar. AVA? Esse já Da tá no... aula? Esse slide? Já está lá É. há muito tempo. Ah, não sabia, não. Tá bom. Ô, professor, e o senhor vai disponibilizar outro da unidade 4? Tem uma aula, já devia ter enviado, de sistema respiratório. Ah, tá. Me cobra para eu postar. Viu? Questão pessoal, qual a fase do potencial de ação representa o ponto A do diagrama? Para quem assistiu a aula semana passada. Despolarização da membrana? Quem falou? Deixa eu ver aqui que eu vou anotar. Quem está falando? Ai, 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 professor. Espera aí que eu vou pegar até minha agenda aqui para anotar. Ai. Quem que respondeu? Raquel. Hum? Raquel. Raquel. Raquel, você é de físio? Sim. Você tem assistido todas as aulas, né, Raquel? Eu perdi, só foi uma das primeiras. Ah, que legal. Correto, despolarização da membrana. Que processo é responsável por esse fenômeno que ocorre no ponto A do diagrama? Letra Hoje, não sobe na tela. Quem falou primeiro? Luana Eu. Cipieri. Luana. Difícil é escrever seu sobrenome, Luana. Sepierski. Correto. Qual a fase do potencial de ação está representado no ponto B do diagrama? Repolarização. Não. Letra A. Hiperpolarização. Também não. Letra Letra D. Letra B. Qual? Letra A. Letra C. Letra C. Acertei, professor. Uai, mas eu já tinha Ah, eu falado falei no primeiro. início também. Eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Gabriel falou primeiro. Também, mas minha xará falou primeiro também. Quem que é? Gabriele? Flávia. Gabriele. Gabriele, mas quem falou? Flávia. Eu também falei, hein? Na Flávia? verdade, eu ia falar despolarização sustentada, né? Eu não falei o platô. Ah, então foi Eu por falei isso. Eu acho que bugou por isso também. Então foi Gabriele, Flávia, mas quem? Nayara. O professor, se for assim, também tem que colocar para mim na 2. As duas Luanas responderam no mesmo momento. Foi, né? A um eu ia falar, a outra falou, eu parei de falar. Eu também ia acertar. Se fosse assim,
platô, né? Ocorreu a despolarização e a célula se mantém despolarizada. Que processo é responsável pelo fenômeno que ocorre no ponto B? Saída de íons de potássio. Não. Letra A, entrada de íons. Ainda este sódio tá. C. Letra B. C. Letra C. É verdade. Ninguém acertou essa. Letra C. É a letra A? Letra Não, B. o A é no ponto. Letra B. O sódio é no ponto A, que é para despolarizar. No ponto É a letra B? Letra B. No ponto B, quem mantém a célula despolarizada é entradas de íon cálcio. Letra B. Professor. Eu falei B, professor. Eu falei também. Eu falei B. Meu Não, Deus. essa não, porque se for chutando uma por um. Eu falei. Próximo. Qual a fase do potencial de ação representa o ponto C do diagrama? B. Polarização do. Não, é a B. Letra A. Letra B. Repolarização da membrana. Então eu acertei. Quem que acertou? Eu também. Eu e ela falamos juntas. Quem? Eu, Luana, Cipieschi e Gabriela Aguiar falamos juntas. Eu vou me confundir. Que processo é responsável pelo fenômeno que ocorre no ponto C do diagrama? A saída de sinal. Entrada de íons de potássio. C. É a letra C. Quem Entrada que de falou íons. D aí? Gabriel. Eu falei primeiro, professor. Falei Quem D. que falou primeiro? Eu falei. Eu, Luana, Cipieschi. Gabriel falou Ô, D. Professor, se for para colocar quem também acertou, eu também acertei a número 2 também. Tá bom. Então, professor, nome. É Luane, mas quem? Eu falei D, Gabriel. E a 2, Luana Cipieschi e Luana Rodrigues. Tá jóia. Coloca meu nome, professor. Agora, aqui é para numerar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos eventos que ocorrem na sequência correta. Aí eu vou deixar cada um, podem olhar a questão, e cada um fala a sequência exata. Quem acertar a sequência exata... Eu já respondi. Posso falar? Só que aí todo mundo vai... Pode. Hã? É que eu ia dar um ponto aí para quem acertasse a sequência, mas o primeiro que acertar, os outros vai ficar fácil, né? Qual que é a sequência, então? Ó, a minha ficou 2, 4, 5, 1, 6. 2, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 6. 3, 4, 5, 1, 6. Então, o que ocorre primeiro? Qual que é? Pode falar. Despolarização da membrana. Correto. E depois? Abertura de canais lenticular. Certo. A terceira, entrada de íon cálcio na célula muscular cardíaca. Certo.
Quarta, liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Correto. Interação de cálcio e troponina para iniciar a contração da fibra cardíaca. E 6 é a contração muscular. Certinho. Esse processo, como é que chama? O conjunto desses eventos. Sabe? Não. Acoplamento, excitação, contração cardíaca, né? É o processo pelo qual a atividade elétrica do coração leva à atividade contrátil. Ok. 2, 3, 4, 5, 1, 6. E terminamos. Professor, Oi. a Alexandra, o áudio dela tá ruim. Ela pediu para te avisar. Quem que é? Alexandra? Tá. Pessoal, vamos fazer um intervalo, então. Nós terminamos a parte de eletrofisiologia cardíaca. Já podemos entrar no sistema respiratório. Querem começar hoje ou deixamos para a próxima aula? Deixa para a próxima aula, professor.